talvez não seja novidade o que eu vou falar, mas talvez essa verdade ainda não alcançou seu coração. Ou talvez tenha alcançado em partes, mas você não tem desfrutado e vivido da totalidade dessas verdades espirituais que a gente vai falar nessa manhã. E para isso eu quero trazer como base Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. E ele conduziu o rebanho para trás do deserto e chegou ao monte de Deus, até o Horebe. E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. E Moisés disse: Eu vou virar agora de lado e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada. E quando o Senhor viu que ele se virava para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Aqui estou. Primeira verdade espiritual que a gente precisa tomar atenção nessa manhã para nossas vidas. Nós lemos no texto, no comecinho do texto, que Moisés ele estava apacentando o rebanho ali do seu sogro, e ele estava passando perto do monte de Deus. Naquela época, o povo tinha costume de... haviam outros deuses ali, deuses pagãos, e eles tinham costume de dar um lugar para o seu Deus, para alguns montes, como se eles habitassem ali naquele monte. E por uma certa influência, o povo de Deus também começou a chamar um determinado monte como um monte do nosso Deus. E aí, qual que é a primeira verdade espiritual que a gente precisa entender? O nosso Deus, ele não se limita a um monte. Nós servimos um Deus poderoso que faz coisas extraordinárias. Tanto é que Moisés estava ali passando pelo monte que as pessoas chamavam que ali habitava Deus, era o monte de Deus. E Deus ele fala com Moisés colocando fogo num arbusto. E aquele arbusto, ele pegava fogo, mas ele não se consumia. Então, o Deus que nós servimos, ele faz essas coisas sobrenaturais. Ele não se limita à maneira nossa de pensar. A matemática de Deus, ela é diferente da nossa. Agora, por que eu falo que é importante a gente receber essas verdades espirituais? Porque às vezes a maneira como você e eu enxergamos a Deus, nós limitamos Ele. Nós dizemos que Ele não é capaz de fazer determinadas coisas. Isso é limitar Deus. Deus pode fazer qualquer coisa. Ele pode ressuscitar um morto. Aquilo que está perdido, Ele traz vida. Esse é o Deus, não tem como a gente limitar Deus. E a gente tem que entender que às vezes, uma outra limitação que muitas vezes pode acontecer em nossas vidas, é que às vezes, porque Deus está agindo de maneira diferente daquilo que a gente esperava que fosse como resposta da nossa oração ou da nossa maneira de enxergar, a gente limita Deus. Porque Deus, Ele está fazendo, mas Ele está fazendo da maneira dEle. Você vê, para Ele se comunicar com Moisés, o que Ele faz?
Ele põe fogo num arbusto. Arbusto. Ele põe fogo, né, numa planta, para a comunicação ficar mais clara. E o fogo fica ali queimando aquela planta, mas a planta não acontece nada com ela. Aí você fala assim, poxa, Deus precisava falar desse jeito, precisava agir desse jeito. Deus é Deus, Ele é um Deus poderoso e Ele sabe o que faz. Muitas vezes nós nos colocamos no lugar dEle. Muitas vezes, sem perceber, a nossa ignorância, a nossa infantilidade, a nossa imaturidade, a gente fala para Deus e sugere para Deus como é que deve ser feitas as coisas. Não caia nesse erro. E não perca a sensibilidade de que Deus, Ele pode estar fazendo algo de uma maneira que você não espera. Mas Ele vai fazer, e Ele faz. É uma maneira estranha uma planta pegar fogo. Mas isso mostra que Ele não age conforme a nossa mente funciona. Ele tem a maneira dele. E como Ele é um Deus poderoso, o poder dele vai ser sempre manifestado naquilo que Ele vai fazer. E nesse caso específico, a planta não se consumia, o fogo ficava ali queimando e não se consumia. E aí outra coisa sobrenatural e poderosa que Deus faz. A planta fala com Moisés. Às vezes essa passagem talvez não seja desconhecida para você, mas talvez você não prestou atenção na profundidade e nos detalhes disso que estava acontecendo. Porque imagina o seguinte, você está na sua casa e a planta começa a pegar fogo. Se coloca no lugar de Moisés. A primeira coisa que talvez você ia fazer é apagar aquele fogo. Você ia jogar uma água, você ia pegar o extintor, você queria apagar o fogo. Olha só, às vezes Deus está tentando falar com você, Ele está derramando o fogo dele. O fogo na Bíblia significa, quando se fala relacionado à manifestação de Deus, significa a presença de Deus. Então, às vezes, Deus está querendo fazer algo e você está apagando o fogo que Ele quer fazer na sua vida. E preste atenção uma coisa. Desde quando começou o momento de oração, os louvores, preste atenção que está tudo ligado com o que Deus colocou no meu coração para a gente estar ministrando nessa manhã. A gente falou de fogo, falou de derramar do Espírito, cantando. É o que nós estamos falando agora. Então, se a planta estivesse pegando fogo na sua casa, talvez você apagaria o fogo. E se ela falasse com você então, me fala uma coisa, você está na sua casa e a planta começa a chamar seu nome. Luna, Luna. O que você faz? A Luna... ela ia chegar aqui em casa em 2 minutos. Por quê? Não, tem fantasma na minha casa. Agora, interessante que Moisés, ele teve outra atitude. A Bíblia fala que qual foi a resposta dele? Eis-me aqui. Então entenda uma coisa. Quando Deus estiver falando com você, e Ele está falando com você nesse momento, qual que deve ser a nossa atitude? Eis-me aqui. Não demora para responder para o Senhor. Não tenta apagar o fogo. Não tenta correr. Não tenta fugir de Deus. Você já foi alcançado por Ele. Deixa eu falar uma coisa, já era. Você pertence a Ele. Não tem como mais você sair dele.
Isso é tão poderoso, né? Deus enviou seu Filho Jesus para morrer no seu lugar. É algo muito forte e poderoso, que ele resgata o homem, e no caso, resgatou você, ele conectou você com ele novamente, que havia se perdido. Não tem o que desfazer. Não tem mais o que fazer. Já era. A não ser que você blasfeme, que você fala assim, ó, não existe, Espírito Santo não existe, isso é tudo bobagem, eu nego. É a única maneira. Agora, ficar fugindo de Deus, dos planos de Deus, que são bons para a sua vida, é perda de tempo. O Senhor fala com você, responde, Senhor, eis-me aqui, eu preciso consertar isso, deixa eu consertar isso. Eu preciso melhorar isso, deixa eu melhorar isso. Não perca tempo. Quando falar Marquinhos, responde rápido. Agora, outra questão. Quem aqui tem experimentado o sobrenatural do Senhor? Quem tem visto planta falar, pegar fogo e não se consumir? Quem aqui tem vivido coisas extraordinárias desse nível? Nós precisamos querer isso. Nós servimos um Deus poderoso, essa é a verdade espiritual, que nós não podemos limitá-lo. Mas a gente não desfruta, não vive dessas experiências. E quando eu falo desfrutar dessas experiências, não é falar, eu tive uma experiência, não, é para que o seu relacionamento com Ele mude. Tenho certeza que se a planta falar com você, algo vai acontecer. Quando você ouvir a voz de Deus, não tem como você ficar da mesma maneira. Quando você ouvir literalmente a voz de Deus, a voz de Deus, né, é algo muito poderoso que causa o quê? Temor. Não sou eu. Às vezes você vai ouvir minha voz se eu ligar para você, mas a voz de Deus deve causar temor em nossas vidas. Não é aquela voz do Cid Moreira, né? Carlos, este Mr. M. Não é uma voz, é uma voz que causa um temor. Então, deseja isso na sua vida, né? Deseja que o Senhor fale, de que o Senhor te dê visão, de que o Senhor te permita acessar o mundo espiritual que você não está vendo, Por isso que muitas vezes você se esfria, porque o mundo espiritual está acontecendo, mas você não está vendo, você está perdendo a sensibilidade. E por que você está perdendo a sensibilidade? Talvez a segunda verdade espiritual. Vamos continuar o texto. Versículo 5. Moisés, ele responde no versículo 4, estou aqui. Aí acontece algo extraordinário que a gente precisa entender isso e mudar isso em nossas vidas. O Senhor diz, não te aproxime daqui. Olha o que Deus fala para ele. Não vem aqui. Às vezes a gente tem a ideia de que, né, Deus tudo pode. Deus é amor, tudo, né? Ele não me rejeita, tá tudo legal, eu não preciso mudar, Ele sabe como eu sou. Mas quando ele se aproxima de Moisés, e Moisés tenta se aproximar de Deus, ele fala assim, espera aí, não vem aqui não. Tira primeiro as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Além disso,
ele disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. Segunda verdade espiritual é que nós precisamos de santidade para acessar ao Senhor. Algumas pessoas é muito fácil se relacionar com o Senhor. É muito fácil falar com o Senhor. Não é essa maneira que Deus espera de nós. Não é dessa maneira que nós vamos ter um relacionamento pleno. Não é dessa maneira que Deus vai se agradar de nós. O exemplo está claro aqui. Ele queria falar com Moisés. Ele tinha um propósito para a vida de Moisés. Ele queria fazer através de Moisés. Ele tinha interesse em Moisés. Mas Moisés não podia vir para ele de qualquer maneira, não. Ele precisou tirar sandálias, sabe por quê? Deus fala, aqui se tornou santo. Sabe por que se tornou santo? Porque eu estou aqui. Eu estou aqui. Quem sou eu? Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou Deus de Isaque. Eu sou o Deus de Jacó. Eu não sou esses outros deuses pagãos que ficam habitando em monte. Eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Esse é o Deus que está falando com você. Esse é o único Deus que pode queimar uma planta e ela não ser consumida. Esse é o único Deus que pode falar em voz audível. Então, o momento que eu estou aqui, você precisa se purificar para chegar até a mim. Nossa, mas Deus é Deus exigente. Não, Ele é santo e Ele é Deus. Percebe que a gente sempre acha justificativas e é como se a gente quisesse dar ideias para Deus de como Ele deveria se proceder conosco, porque nós somos bons demais. Para com isso e responde logo, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Não chegue na presença do Senhor de qualquer maneira. Tira suas sandálias para chegar na presença do Senhor. E o que significa isso na prática? Muitas vezes a gente se relaciona com Deus no mesmo nível. Até briga com Ele. O Senhor não fez. O Senhor não existe. Sem temor nenhum. Ele é Deus, gente. Quem é você? Uma vez Jó tentou questionar essas coisas com Deus. E Deus falou, Jó, quem é você? Não trate Deus no mesmo nível que você, não. Deus, Ele está a milhares de distâncias de nós. Ele é esse Deus poderoso. E entenda que para você ter acesso a Ele, você precisa se tornar santo. As coisas de Deus são santas. A igreja do Senhor, ela é santa. Não é uma instituição. Entenda uma coisa, até hoje, a nossa igreja tem nome, a gente se reúne, mas ela ainda não se tornou uma instituição, ela é apenas igreja. Por que ele é apenas igreja? Porque nós não somos registrados. Esse país não sabe que a gente existe. E se a gente falar que a gente existe, não tem como a gente provar. Porque a gente não tem nenhum documento legal. Isso não quer dizer que a gente não deva fazer. Já pesquisamos, Deus tem orientado e talvez agora seja o momento de a gente fazer essas coisas. Mas há uma diferença entre instituição e corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele é santo. As coisas de Deus, ele é santo. Então, você tem que olhar para a igreja e tudo que a gente faz como algo santo. Nesse momento, esse lugar
Ele é santo. Nós devemos tirar as sandálias. Quem tirou o sapato aqui? Percebe que não é isso, mas é como é que você chegou para participar do culto a Deus. Não é de qualquer maneira que você tem que vir para a presença de Deus, não é de qualquer maneira. Tira as suas sandálias, se santifica, se purifica, valoriza, tenha temor. Você não está vindo participar de uma reunião empresarial ou motivacional ou educacional. Você não está vindo participar disso. Você está vindo para a presença de Deus. É um lugar santo. Então tira a sua sandália para vir para a igreja. Quando você for fazer qualquer coisa para a igreja, tira a sua sandália. Saiba que você não está fazendo para ninguém. Você está fazendo para Deus. Quando você oferta para Deus. Isso é santo. A gente tem que administrar com temor, porque isso é santo. A partir do momento que nós estamos fazendo em nome do Senhor e você entrega para o Senhor, virou santo. Precisamos tirar a sandália. Não podemos fazer de qualquer jeito. Temos que buscar sabedoria, direção para usar os recursos da melhor maneira. Quando você vai filmar, quando você vai carregar alguma coisa, quando você vai fazer qualquer coisa para que o Senhor seja glorificado através da igreja, é um lugar santo. Tira a sua sandália, tira a sua sandália. Essas são verdades espirituais que a gente vai perdendo ao longo da vida e vai entrando o automático, a religiosidade vai ganhando o nosso coração e a gente vai perdendo essas verdades espirituais. Tira a sua sandália para chegar na presença do Senhor. Vamos continuar. Verso 7. E o Senhor disse: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos, e eu desci para libertá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra para uma terra boa e grande, para uma terra que mana leite e mel, para um lugar dos cananeus e dos heteus e dos amorreus e dos ferezeus e dos heveus e dos jebuseus. Agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim, e eu também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Outra verdade espiritual: Deus cuida do seu povo. Deus cuida do seu povo. Você não está só. Você está sendo cuidado, você está sendo cuidada. Isso é uma verdade espiritual. Uma vez que aconteceu esse resgate, você se tornou propriedade dele. Você se tornou povo dele. Alguém lê para mim 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Percebe? Você se tornou propriedade de Deus para anunciar o Senhor para as pessoas. Mas talvez você esteja apagando o fogo que Deus está colocando na sua vida. E ele fala: você se tornou nação o quê? Santa.
Entenda que você precisa andar em santidade. Se você não anda em santidade, o que acontece? Você não está cumprindo os planos de Deus para a sua vida. Nós somos uma nação santa. Uma nação santa. O Senhor precisa ser glorificado através de nós. E o Senhor, Ele está cuidando de nós. Essa é uma verdade espiritual. A partir do momento que a gente se torna propriedade dele, nós nos tornamos povo dele, como esse texto que a gente está lendo. O povo dele estava passando por uma aflição terrível e Deus estava vendo com a providência. Você tem passado por aflições? Talvez sim. Mas talvez você também esteja limitando o poder de Deus. Talvez Deus esteja já mostrando alguma coisa, já começou a tentar falar com você, talvez tentou e você não está percebendo. Talvez você não esteja se santificando ao ponto de ter um relacionamento mais íntimo e pleno com Deus para enxergar o que Ele está fazendo. Talvez você não tenha forças para esperar. Uma das maiores dificuldades que a gente tem é esperar. Mas quando a gente não aguenta mais esperar e a gente tenta dar um jeito, você está limitando o poder de Deus. Ou você começa a tirar conclusões próprias dizendo, por que você não fez? Ou por que está fazendo ali e não está fazendo aqui comigo? Você está limitando Deus. Entenda uma verdade espiritual. Você é propriedade dele. Ele quer o seu bem. Ele é que sabe os planos que tem a seu respeito. Os planos de Deus para a sua vida são bons. Muito melhor do que o que você tem feito. E Ele está cuidando de você. Entenda essa verdade espiritual. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Deus está com você. E na hora certa a provisão vai acontecer. Esse povo estava clamando há muito tempo. Mas Deus, no tempo certo, veio com a provisão. Ele sabe o que fazer. Ele tem a maneira de fazer que é diferente da nossa maneira. Sara era estéril. E ele decide, através de Abraão e Sara, formar um povo. Sara, além de ser estéril, já não era mais mocinha. Já tinha uma certa idade para engravidar. Deus faz coisas que, se a gente limitar e começar a falar, não, mas eu já estou muito velho para isso. Ah, mas já passei da idade. Ah, mas como vai ser meu futuro? Existem determinadas preocupações que não é nem responsabilidade, mas é limitar o que Deus pode fazer na sua vida. Deus, ele cria coisas da onde não existe. E você precisa entender essa verdade espiritual, que Ele está com você. Ele está com você. Ele está cuidando de você. Mesmo que você não esteja conseguindo enxergar nesse momento. Mas Ele está com você. Outra verdade espiritual. Versículo 10. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. E Moisés disse a Deus, quem sou eu para que vá a Faraó e para que tire os filhos do Israel do Egito? Outra verdade espiritual. Você se acha insignificante para fazer as coisas de Deus? Ah, mas eu não sei falar.
Ah, mas eu não tenho tanto conhecimento. Ah, mas eu não sou tão preparado. Ah, mas eu não sei isso, eu não sei aquilo. Deus, Ele quer trabalhar com gente insignificante, não com gente preparada. Gente que fala assim, não, eu sou o cara, não serve para Deus. Porque quando eu falo, eu sei fazer, deixa comigo, eu não estou dependendo dele. Quando eu não dependo de Deus, para Deus não serve mais. Porque as coisas de Deus são santas. Eu preciso a todo momento depender de Deus para executar e fazer algo. Se eu não dependo de Deus, não serve. Isso não significa que a gente não tem que melhorar. Se eu toco um instrumento, eu preciso me aperfeiçoar. Se eu quero ministrar a palavra, eu preciso me aperfeiçoar. Se eu quero ajudar nas câmaras, eu preciso me aperfeiçoar. Qualquer coisa que você venha fazer, você precisa se aperfeiçoar para servir o Senhor melhor. Melhor. E Ele mesmo vai te capacitar. Mas o ponto é, a gente não pode, num determinado momento, confiar em nós mesmos e falar assim, não, deixa comigo que nós precisamos ter a dependência de Deus para tudo que formos fazer. E não limite a Deus, e não fale, não dê desculpa a Deus pela sua incapacidade. A sua incapacidade é prova, o reconhecimento da sua incompetência para fazer as coisas de Deus é prova de que Deus pode fazer grandes coisas através de você, porque você vai depender muito mais daquele que se sente mais capacitado. E ali vai fluir o Espírito. Mas quando você confia só em você, o Espírito de Deus não pode agir. Você limita Deus a agir. Então, não há limites para servir ao Senhor, para fazer algo para o Senhor, para continuar expressando e glorificando o Senhor na sua vida. Não há desculpa nenhuma. Moisés tentou desculpar aqui, dar uma desculpa, falou assim, Senhor, mas eu... Sabe quem era Faraó? Faraó era, no momento ali, a autoridade maior naquela nação. Mas Deus estava falando para ele, vai e faz isso. E ele falou assim, mas eu? Quem sou eu para ir lá falar com o Biden? Ele nem vai me receber. Escuta. Quando Deus quer fazer algo e você está fazendo em nome dele, nada vai impedir. Não ponha limites. Não deixe de ser usado por Deus por causa que você acha que você não pode. Você pode todas as coisas em Cristo Jesus. É Ele que te capacita para fazer todas as coisas. Não se limite mais. Não perca tempo de servir ao Senhor intensamente. E aí, por último, que tem a ver com isso que a gente está falando, outra verdade espiritual, está no versículo 13 e 14. E disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que direi a eles? Então Moisés está falando assim, ok, Senhor, tá bom, eu me acho incompetente, tal, não sei o que, acho que eu não sou capaz de fazer isso, mas tudo bem, eu vou. Mas quando eu chegar lá no seu povo e falar assim, ó, não, ó, Deus me falou, né, isso, e eles perguntarem, qual é o seu nome?
Qual o nome desse Deus? E o que eu vou falar? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E ele disse: a resposta que você vai dar para eles é a seguinte: eu sou, me enviou a vós. Simples assim. Essa expressão de Deus na Bíblia, eu sou, nada mais é para encerrar qualquer discussão. Você vê que Moisés estava tentando como fazer, como operacionar aquilo que Deus estava pedindo para ele. E aí ele começou a medir os problemas reais. Tudo bem, eu vou fazer isso, mas como é que eu vou ter essa autoridade? Como é que eles vão acreditar em mim? O que eu posso falar para eles? Deus falou assim, ó, você só vai falar uma coisa: o Deus eu sou é que me enviou. Essa expressão na Bíblia, eu sou, é para acabar com qualquer conversa. Eu lembro uma vez que eu trabalhava numa empresa e a gente estava numa reunião e um colega de trabalho, num projeto que a gente estava discutindo como fazer e tal, mais ou menos, né, o que estava acontecendo aqui, como fazer, de que forma e tal, quais as dificuldades. E essa pessoa começou a argumentar com o gerente do departamento. Não, mas eu acho melhor fazer assim, assado. E o gerente, não, vamos fazer desse jeito, vamos fazer assim. E ele ficava insistindo, não, mas desse jeito é melhor, não sei o quê. Até que chegou um momento, depois de uma discussão enorme, todos nós em volta ali calados, né, deixando os dois e falando, pô, onde vai chegar? Porque o cara está discutindo com o gerente. Aí chegou um determinado momento, ele chegou e falou assim, o próprio gerente falou assim, não, faz desse jeito que eu estou falando para fazer. Aí ele falou assim, mas por que fazer desse jeito? Aí a resposta dele foi assim, porque eu sou o gerente. Percebe que eu sou o gerente? Acabou a conversa? Acabou ali. Não importa mais os argumentos. Ele é o gerente e acabou. Quando você vai fazer alguma coisa e você fala assim, eu estou indo porque o Deus eu sou me pediu para fazer. Eu estou indo no nome do Deus eu sou. Acabou. No mundo espiritual, acabou qualquer discussão. Você se posiciona espiritualmente de tal forma que acaba qualquer discussão. É importante você entender o Deus que você serve, o poder que Ele tem. É importante você ter o temor a Ele para tirar suas sandálias. É importante você ter essa convicção de que você serve o Deus eu sou. Ninguém está acima dele. Ninguém está acima dele. E uma coisa que você não pode esquecer na sua jornada cristã e espiritual, que ele mesmo fez, voltando um pouquinho aqui no versículo 12. Certamente estarei contigo, e este será um sinal para ti, de que te enviei. Quando tiveres tirado o povo do Egito, vós servireis a Deus sobre esse monte. Deus está falando assim, ensinando essa verdade espiritual para nós. Nós precisamos a todo momento ativar a nossa fé. Deus estava falando assim, ó, você vai fazer isso, mas Ele já estava garantindo a vitória. Você vai voltar nesse mesmo lugar e você vai me adorar e você vai ver que eu fiz. E quando Deus faz algo em nossas vidas,
ela não deve ser esquecida, mas ela deve servir como ativação de fé para você falar assim, ok, eu estou meio perdido, meio confuso, parece que Deus não está fazendo nada, mas Ele fez. Eu me lembro que Ele fez aquilo na minha vida. Isso ativa a sua fé. Se Ele fez, Ele não vai fazer de novo? Ele cuidou de você só naquela vez? Não está cuidando mais? Deus está sempre com você. Você precisa trazer à memória o que te dá esperança, não o que te destrói. E você precisa ativar a sua fé. Você precisa andar em fé. Não tem como a gente entrar no campus da universidade. Não tem uma vez que eu entro lá na Universidade de Richmond e minha fé não é ativada, porque eu vi o que o Senhor fez na vida da Júlia e na nossa vida. O Senhor fez. Então aquilo que o Senhor fez, você precisa guardar isso no seu coração e usar como ativação de fé, para que no momento difícil você fala, não, mas o Senhor fez. O Senhor vai fazer de novo. O Senhor vai fazer de novo. Então essas são verdades espirituais que precisa ganhar espaço no nosso coração. E a gente viver de uma maneira diferente. A gente viver de uma maneira que Deus espera que nós vivamos. Se conserte no Senhor. Dependa do Senhor. Tire a sua sandália. Desfrute do poder dele. Não deixe a sua insignificância, a sua limitação impedir de servir melhor o Senhor. Ative a sua fé. E onde quer que você vá, saiba que Deus, você está com Deus. Eu sou, que acaba com qualquer conversa.